Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias e grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho. Então aproveite e assista até o final. Peça se inscrever no nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso site omelhorconselho.com.br e o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial. Agora eu vou ler um pouquinho do currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ele é doutor em comunicação pela USP e professor no curso de marketing da Universidade de São Paulo, dos programas de pós-graduação em administração na FEA USP e gestão de turismo PEAT USP. Coordena o Brands Research Center e é vice-coordenador do NET USP, que é o Núcleo de Estudos em Administração e Economia Aplicada ao Turismo. É também autor do livro Retorno de Investimentos em Comunicação, além de uma atuação científica vasta, e é sócio fundador da Illumio Data Science Company. Tenho a grande honra de receber aqui hoje o professor Otávio Freire. Muito obrigado. Prazer é meu, Luiz. Prazer falar aí com a sua audiência também. Muito obrigado. Otávio, você é um especialista em marca, é um profundo pesquisador, já te conheço, sei do que você pesquisa em profundidade, marca. E o que é marca? Bom, vamos lá, Luiz. Antes de eu entrar na questão da marca em si, acho que é importante fazer uma aproximação que no Brasil ela ainda carece de melhorias, tá? Que é a aproximação entre academia e mercado. Muitas vezes, quando a gente fala do ponto de vista científico, tem muita gente que acha que teoria é uma coisa, a prática é outra. Não. Se a prática está sendo outra, é que você está usando a teoria errada, né? Então, todas as nossas pesquisas, elas são aplicadas. Então, todo conhecimento que existe a respeito de branding, né, que é a gestão da marca, e que a gente aplica, já foram mais de 800 projetos na Illumio, onde a gente fez uso de ciência para resolver problemas de branding, ele é totalmente fundamentado em pesquisas empíricas, né? Então, vamos lá, o que a gente diz que é marca, né? Do ponto de vista, a gente pode ter dois conceitos de marca, três, na verdade. Você pode ter um conceito eminentemente jurídico, você conhece bem, que é o bem imaterial da empresa. Ele não fala muito sobre o que a gente fala de marcas em negócios. Tem o conceito financeiro, mas aí é muito mais fácil ir pelo valuation e pela ideia financeira. Mas eu vou para uma coisa que é muito mais ampla. Marca é uma promessa. Então, quando você cria o melhor conselho, você está prometendo algo que você tem que entregar no final das contas, né? Então, é como se você fizesse um contrato tácito. E a maior parte das pessoas acha que esse contrato tácito, essa promessa que você está fazendo é só para um consumidor final, mas não é verdade. Isso é para todos os seus stakeholders. Então, marque aquilo que em milissegundos tem alguma moderação, ou seja, tem algum valor na cabeça de um acionista, na cabeça de um funcionário, na cabeça de um fornecedor de serviços para você, na cabeça de um parceiro qualquer do trade, até chegar lá no seu consumidor final. E, by the way, o consumidor final também. Quer dizer, todos eles precisam enxergar alguma coisa que você está entregando e que vale a pena, né? Ou seja, isso é que é marca. É o residual cognitivo que fica na cabeça das pessoas. Isso é muito importante. Por que ele é cognitivo? Você não quer um mero estímulo e resposta. Você quer que a pessoa pare e fale, não, é o Luiz, é o melhor conselho, vou parar para ouvir este podcast ou para assistir este podcast. Isso é marca. Entendi. E você falou agora há pouco de valor, né? Exato. Valor da empresa, identidade de uma empresa, ela influencia a marca? Eu vou acabar antecipando algumas coisas que a gente está aqui para conversar, já que vamos falar de conselho. Eu já falei, né? Se você quer atuar junto a todos os seus stakeholders, né? Porque concorda que você só vai ter um negócio bom lá na frente? Os varejistas sempre diziam o seguinte, né? Como é que você tem um bom negócio varejista? Comprando muito bem, porque você tem vantagem para vender. Porque senão, se você comprar mal, você já vai sair de cara com um problema com seus competidores, que é não poder ser um pouco flexível na parte promocional, que é uma coisa muito importante no varejo. Então, concorda que você tem que olhar para trás e você tem que ter uma boa marca construída para trás também? Então, quando se eu digo que é uma promessa e que você tem que entregar, se você não tem a personalidade para entregar isso, portanto, se o time inteiro não está imbuído disso, se você não tem uma liderança que tem essa consciência, como é que você vai entregar essa promessa? E o que constrói a identidade de uma organização?
né? A bem da verdade, o que constrói é toda a memória de cultura organizacional que ela tem, né? A gente brinca muito com a ideia de que a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso é muito verdade. Só não come quando você tem uma liderança que faz o que a gente chama de walk the talk, certo? Que é, eu faço aquilo que eu prometi. Então é por isso que eu gosto da ideia de falar que a marca é um contrato tácito, é uma promessa que você fez, certo? Eu queria resgatar uma coisa que você falou sobre dados científicos, usar Ah, a questão científica. Como é que você, não sei se você pode comentar, como é que você usa na Illumio, na sua empresa, dado científico para a marca? É a tá. percepção, é percepção do cliente em relação à marca, mas deve ter outra coisa. Então vamos lá. A gente pode partir de algumas perspectivas, tá? É, há muito tempo já, né? Muita gente tem dúvidas, né? A gente mesmo escreveu, eu e o Diego Sinise, meu sócio, e nosso antigo orientador, né? Meu orientador de doutorado, Mitsuri Yanase, escrevemos o livro Retorno de Investimentos em Comunicação. Por que a gente fez isso? Porque era uma super novidade à época? Não, é porque existia falta de conhecimento no mercado brasileiro a respeito de como mensurar um ativo intangível, né? Tanto a marca como a comunicação. Mas assim, existem modelos para fazer isso desde a década de 70, pelo menos, modelos econométricos. No que isso veio avançando? Principalmente de 2010 para cá, e provavelmente nós somos a única empresa no mundo estruturada, não é que outras não possam fazer, mas que é estruturada e que tem um framework para fazer, por exemplo, um Media Mix Modeling, integrando dados de força da marca, que são psicométricos, com dados econométricos. Então, como que isso é feito? Eu preciso ter a variação do investimento da empresa em todos os canais, tá? Tanto de mídia quanto de marketing, né? Trade, promoção, mudança de preço, se eu vou fazer um marketing mix modeling. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a mesma flutuação de quanto a marca é conhecida, quantas pessoas gostam dessa marca, quantas pessoas consideram comprá-la, e, portanto, é um dado econométrico numa camada e um dado psicométrico na outra. Se eu tenho a variação disso ao longo do tempo, e a variação de quantos leads a empresa tem, a variação de quantas vendas ela fez, eu consigo demonstrar que as ações de branding, contando as ações promocionais, propaganda, trade, pricing e tal, a variação dessas ações de branding gera um fluxo. Há uma falácia de que propaganda vende. Não vende, Luiz. Ok? Marca forte, marketing forte, tem o papel de facilitar a venda gerando fluxo. Então, se você me der o seu fluxo do site, o seu fluxo da loja física, se eu tiver dados de analytics, o tanto que começou a fervilhar a busca por informações a respeito da marca, é isso que vai gerar. Concorda que se eu não abrir o aplicativo e não entrar lá e comprar, ou se eu não levantar, desculpa o termo, né? Se eu não levantar o meu bumbum da cadeira e for até a loja, não vai ter venda? Exatamente. Então, é até por isso que muitas vezes a gente acaba indo consertar modelos que foram feitos por outras empresas e que não deram nenhuma predição, nenhuma relação da propaganda com a venda em si, porque tem coisas que acontecem no meio. Aí está a vantagem de você não precisar ter 30, 40 anos, apesar de eu já ter um pouquinho de tempo no mercado, não é isso, né? O último papers que sai sobre o assunto, por isso que eu marquei 2010, que foi o primeiro paper que integrou métricas que a gente chama de mindset, que são essas da psicometria, que precisa ser medida cientificamente, não é qualquer pesquisa de mercado que faz isso, não é qualquer instituto que sabe fazer, e as econométricas. E hoje em dia, com redes sociais, eu posso trabalhar com os LLMs, né, os modelos de Large Language Model, de Machine Learning, e capturar a conversa a respeito da marca na internet e colocar nesses modelos. Então, eu consigo integrar 3 tipos de dados diferentes via técnicas estatísticas também, né, para conseguir demonstrar a relação da marca e do investimento que é feito para construir uma marca com os resultados do negócio. Portanto, não tem separação, como muita gente acha, entre marca e o negócio. Então, mas você não tem separação marca-negócio. Isso. Concordo com você. Mas o propósito de uma marca, ele pode ser mais importante que o produto. Ah, muito boa colocação. Eu acabei de dizer que ela é uma promessa, certo? E aí é legal juntar isso até com o conceito de visão e missão, né? De estratégia.
certo? Porque a visão é meio que aonde você quer chegar lá no futuro e a estratégia é o caminho pelo qual você decide que você vai chegar lá, certo? Nesse sentido é que tem uma conexão total com o que é marca, né? A marca é essa ideia de longo prazo, é esse invólucro que você coloca no negócio de tal forma que as pessoas não consigam decupá-lo. Por quê? Porque se a pessoa entra só no... Se a pessoa acredita que é só o sortimento de produto, então a relação que você está construindo com ela não vale nada, tá? Então, qual é a diferença entre a marca e o sortimento de produtos? A marca precisa ser mais longeva do que isso, né? Então a gente vê, por exemplo, olha no mercado de mídia, né? O quanto veio mudando o que as marcas significavam para as pessoas. Então pensa aqui, se a nossa ideia é sempre gerar conteúdo para alguém, disseminar comunicação, ter credibilidade e etc., eu preciso continuar entregando essa promessa. Essa promessa antigamente, na época em que nós estudamos, em que nós éramos mais jovens, ela era de uma mídia muito distante de mim, até porque isso é que era considerado ser mídia. A gente deixava esse aparelho no meio da sala e montava a sala ao redor dele. Ele era o oráculo que nos trazia todas as informações. E com muita credibilidade, não vamos nos enganar, né? Porque eles têm que ter agências de notícias oficiais, eles têm uma série de protocolos a serem seguidos. Isso era considerado mídia. De repente, de uma hora para outra, veio o advento da internet e dos pequenos devices, aparelhos, a mídia passa a ser uma coisa quentinha debaixo do cobertor. Então, veja que a marca que quer entregar essa promessa hoje tem que chegar mais próxima do público. E, portanto, concorda que eu tenho que mexer no meu sortimento de produtos e serviços? Sim. Se eu continuar só oferecendo canal aberto, televisão, offline, eu não estou mais entregando. Eu preciso mudar meu sortimento de produtos e serviços para fazer isso. Café, que é uma coisa que a gente adora, né? Antigamente o café era o quê? Era o café na gôndola. Hoje as marcas estão dentro da nossa casa, dentro do nosso escritório. Então olha como para continuar entregando a mesma coisa de sempre, né? Existem marcas que fazem, sem fazer nenhum tipo de merchan, mas trazendo um exemplo mais concreto, né? Veja o caso de Gatorade, né? Gatorade começa lá atrás, qual era a ideia? A gente precisa hidratar, né? As pessoas, o esportista, ele se desgasta muito. Eu vou propiciar para ele um veículo que antigamente era água, né? Onde eu coloco sais para que eu reidrate essa pessoa e dê um pouco de energia para ela muito rapidamente, enquanto ela precisa disso. Quanto mais rápido, melhor. Aí vieram os outros veículos, veio a proteína, etc e tal. Então, eles continuam entregando a mesma promessa, mudando o sortimento, né? Eu estou começando a mudar o sortimento de produto. Daqui a pouco, eles vão botar serviço. Você bota um adesivo, o adesivo mede o seu nível de desidratação e pode ter uma coisa hiper customizada. E aí você pode ter o post-mix dentro da sua casa, pode ter na tua academia, que você vai lá e já coloca o QR Code do adesivo e sai automaticamente o produto que você quer, e aí você seleciona sabor, etc. Customizado pelos sites que você precisa. Continuo entregando a minha promessa. Então a gente vê isso acontecer o tempo inteiro. Qual era a primeira logomarca da Instagram? Era aquela câmerazinha. Aquela câmerazinha é literalmente a Polaroid. O que o mercado fotográfico não entendeu? Que as pessoas querem reavivar as memórias e que hoje em dia isso é cada vez mais instantâneo. A próxima modificação que tiver, se essas empresas que estão aí de mídia, né, todas elas, Instagram, TikTok, YouTube, etc., não entenderem o que é a próxima novidade, vai vir outros segmentos de marcas que vai começar a entregar essa promessa. Então é por isso que eu falo que se você concentrar na promessa, e é difícil, né? Porque vem talvez o dilema que a gente vai discutir daqui a pouco. O grande dilema de marca é caixa, que é curto prazo, e construção de relacionamento, que é longo prazo. E nessa história, eu vou pegar um ponto, o storytelling, né? Boa. Nessa história, assim, quando eu estou me lembrando de um exemplo, quando você vai em vinícola, você quer escutar o storytelling, né, daquilo, você se sente confortável no storytelling daquilo, porque o fundador era um italiano que veio para o Brasil, ou foi para o Chile, ou foi para algum lugar, para a Argentina, e que ele fez assim, fez assado, não sei o que. Então, toda visita que você vai fazer no mundo vinho, tem que ter um storytelling, e quanto melhor o storytelling, melhor fica o vinho. A gente tem
storytelling para todos os segmentos, para todas as marcas? Tem. Porque é exatamente isso que a gente está dizendo, né? Se eu tenho um determinado produto, né? Pega o seu computador, você abre o computador, né? E ele não tem marcação nenhuma, é um computador para mim. E aí, se eu vou comprar um computador parecido com o seu, eu vou olhar só os atributos dele e vou escolher o de menor preço que tem os mesmos atributos. A hora que você abre o computador e acende a maçãzinha, já tem uma outra atribuição de valor. Porque tem toda uma história por trás, não é? Tem Exatamente. toda uma história por trás. Né? Inclusive, tem empresas fantásticas que têm uma história muito parecida com isso que você contou a respeito das vinícolas e que não aproveitou da maneira adequada. Uma das empresas que se distanciou bastante foi Starbucks, por exemplo, que tem uma história que é super interessante, de por que é a sereia, por que tem alguma coisa a ver com o mar, etc. Tal, porque as primeiras lojas eram próximas de cais, que é brilhante e foi abandonado um pouco por conta de você precisar resolver o P&L, né? E de fazer uma expansão de marca, etc e tal. Então, existem marcas que têm um histórico e só para não desmistificar para a audiência, não é que você precisa esperar você ter 10, 20, 30 anos para você conseguir fazer um storytelling. Tem um texto do Freud que se chama Escritores Criativos e Devaneios. E ele vai falar, olha, devaneio é uma coisa, é uma viagem na maionese. Um escritor criativo, o que ele consegue fazer? Ele consegue construir uma história que tem uma lógica interna que é crível, believable, certo? Então, uma marca nova precisa saber onde está esse limite crítico entre o que ela pode gerar de storytelling e algo que seja inverossímil. O que você não pode é perder sua autenticidade, né? Como que eu abro uma empresa em 2011 para competir com as grandes consultorias mundiais? Eu não tenho um repositório de consultorias de 60 anos de mercado, né? E que vai mostrar que eu já tenho expertise nisso. O que eu tenho é o ímpeto pelo conhecimento. Então, todo storytelling que eu vou construir, ele tem que estar ligado a isso, porque aí ele é autêntico e eu vou conseguir entregar o que eu prometi. Então, se você consegue construir uma narrativa que seja galgada em cima disso, você vai conseguir encantar o público, porque você vai conseguir gerar conteúdos que são relevantes. Mesmo as empresas tech que entraram fazendo sucesso, vamos pegar o caso do Roxinho no segmento de bancos, apesar dele ter um produto muito fácil de entrar, isso é a grande inteligência em tecnologia, né, Luiz? Ele primeiro contou uma história para as pessoas se interessarem e entenderem o que ele estava ali ofertando. Então, antes de chegar na promoção, se a gente vai direto para a promoção, a hora que a gente desliga, acabou, é da mão para a boca. Agora, quando você tem uma história e mostra que você está querendo se relacionar e que você vai estar ali, que a pessoa pode contar com você, aí você tem uma chance de ter um lifetime value muito maior. E o que garante isso é um bom storytelling. Você falou agora há pouco de café da manhã e você falou agora recentemente sobre criatividade. A gente está vivendo um momento em que a pessoa, antes de tomar o café da manhã, ela está pensando em inovação. A pressão da sociedade é inovação e criatividade. E aí, a pergunta que eu te faço é, como é que você pode equilibrar a autenticidade, que é um termo que você usou, com essa pressão por inovação na criação de uma marca? Ou da redemolagem, né? Redemolar uma marca. Bom, vamos lá. Eu acho que esse é um processo que é inexorável, né? Tem o processo de você inovar, ele é quase que inexorável, né? Muito dificilmente existe um segmento onde você não busca uma inovação, né? Os segmentos mais hard, né? As indústrias de base, elas são muito próximas da academia nesse sentido. Mas mesmo agora, com a eclosão dos ecossistemas de inovação, das startups e tudo mais, eles também têm se aproximado mais da academia para construir isso, para ter um framework estruturado de inovação, né? Mas inovação é uma coisa que é mais fora da caixa mesmo, né? Não é um insight, Luiz, é foresight. Não é isso? Não é olhar o dado e ter um insight, que é algo que veio a partir do dado. É olhar isso e ver como é que isso vai se projetar para o futuro. E não é a partir de um modelo econométrico que você vai ter isso, certo? Então você tem que estar preparado, e talvez aí esteja uma das grandes dificuldades, né? Eu sei que você entrevistou também o Fernando Serra, por exemplo, que deve ter falado sobre a questão do uso de inovação de IA,
e de você não deixar travado IA, por exemplo, na área de tecnologia, porque aí ela vai seguir uma metodologia, mesmo sendo a metodologia mais moderna, que é a metodologia ágil hoje e etc e tal, ela vai estar amarrada a um processo. Quando você joga isso para as áreas de criatividade, isso muda completamente o uso, concorda? Sim. Então, é isso que a gente precisa. E querendo ou não, a hora que você amarra isso demais a empresas que têm um orçamento sempre focado no curto prazo, fica muito difícil de inovar. Então, o que precisa em alguns negócios é você conseguir saber qual é a dosagem que tem entre você conseguir inovar dentro da empresa, né? E você ter espaço para fazer isso, aí vai depender da cultura do negócio, das chancelas de orçamento, ou muitas vezes como é que você fica auscultando o mercado e verificando inovações interessantes para usar como benchmark, inclusive fora da sua categoria. Quem está fazendo uma coisa brilhante que eu posso, de repente, trazer para o meu negócio e pensar como que isso que impactaria em termos de inovação. Aí eu tenho que ver o quanto isso está muito longe da minha promessa ou o quanto eu tenho que reorientar a própria promessa que eu tinha feito como marca anteriormente. Aqui é que está a sacada. Nem toda inovação vai caber no seu posicionamento atual. Aí você tem que entender se vale a pena drivar toda a companhia para aquele novo posicionamento ou se isso é uma jogada errada, né? Porque você pode, ao escolher uma inovação que não faz sentido para a tua marca, você pode estar destruindo todo o seu legado de autenticidade. Então, você está me dizendo que posicionamento da marca impacta o valor. Exatamente. Na verdade, eu não considero que você tenha uma marca, porque uma marca é uma promessa, mas ela precisa ser reconhecida pelos seus stakeholders. Então, se os seus stakeholders, na hora que você mostra a tua marca, ninguém conhece, você já tem um problema. E o segundo passo é, no que ela é diferente dos outros. Então, a tríade do posicionamento é você deitar no divã e saber quem você é com todas as suas fragilidades e potencialidades, para saber o que você consegue oferecer como promessa. No segundo ponto é olhar quem são as outras pessoas, ou seja, com quem que você quer parear. Aliás, isso é uma coisa interessante, né? A maior parte das empresas fica perseguindo a inovação. Cara, eu acabei de explicar para você. A Illumio é uma empresa que, apesar de ter feito mais de 800 projetos, muito CMO não sabe que ela existe. Perdão. Como é que eu faço? Se eu ficar batendo em pequenas companhias, né, e pareando com pequenas companhias, eu estou perdendo a oportunidade de mostrar que eu tenho produtos tão sofisticados e até melhores do que as grandes empresas de consultoria do mundo. Então, é muito mais fácil eu parear com essas empresas. Então, esse é o segundo ponto do posicionamento. Eu sei quem eu sou e eu sei que condição eu tenho de ofertar produtos e serviços para empresas no nível das grandes empresas de consultoria, até melhor. Em alguns casos, em outros, eu não vou dar conta de competir, certo? Então, eu pareei com elas. E a outra é qual é o meu diferencial, certo? E eu não consigo fazer isso se eu não tiver uma profunda análise dos meus stakeholders. Onde está o grande problema da maior parte dos projetos de branding? Ele é 100% focado no consumidor final. E muitas das inovações que você vai precisar fazer, você concorda que você tem que envolver os outros stakeholders para isso acontecer? Todos, praticamente todos. Você sabe que enquanto você falava, eu estava me lembrando que eu tive uma aula de posicionamento de marca com a minha mãe, há uns 15 anos atrás. Que maravilha, hein? Eu tive uma aula com ela porque eu me lembro que na época eu comprei um Passat, tá? Passat alemão importado tal, que era um carro grande, potente, não sei o que tal, e eu paguei mais ou menos 117 mil reais. Certo. A BMW 320 custava 113, porém mais barata. E as duas marcas alemãs, né? Dois carros alemães. E eu quis comprar o Passat porque ele era maior, mais potente, tinha muito mais recursos do que o BMW. Perfeitamente. Passado um tempo, eu encontrei a minha mãe, que mora no interior, com o meu irmão. O meu irmão tinha comprado uma BMW. E eu parei meu carro do lado. A minha mãe olhou para mim, os dois, um de cada lado, olhou para mim e falou assim: "Você viu o carro que seu irmão comprou?" Eu falei: "Vi." Ele falou assim: "E você não quis comprar um carro igual o dele?" Eu falei: "Não, mãe. Eu quis comprar o meu carro, esse aqui, né? Que é melhor." "Não, mas o dele é muito melhor." Então, assim, minha mãe que não entende de carro, né? Ou não entende superficialmente, me posicionando o que era valor de marca, por que ele tinha comprado uma BMW, né?
Isso eu me lembrei agora. Agora, eu queria que você comentasse se indicador de alta performance de uma marca é vender. Vendeu, é indicador. Acabou. Muito bom. Ou Vamos tem lá. outros indicadores? Tem vários outros. Na verdade, os indicadores mais legais da marca são aqueles que levam a uma venda mais inteligente. Tá certo? Então vamos diferenciar, né? Tem um exemplo no livro da Kellogg, né, que é o Kellogg on Branding. Né? A Kellogg foi uma das primeiras escolas, se não foi a primeira, a fazer um MBA de branding, certo? E ela chamou os professores e cada um escreveu um capítulo. E eles fazem uma introdução muito interessante, Luiz. Eles pegaram os alunos do MBA, que são gestores de marca, né, lá nos Estados Unidos, e mostraram um brinco para eles. E o brinco tinha a descrição igual, só que era um experimento. Então, 1/3 aleatório via o brinco sem marca nenhuma, feito por um ourives. Outro terço via esse brinco sendo comercializado dentro do Walmart. Outro terço via esse brinco comercializado na Tiffany's. Certo? O que é esperado aqui? É esperado que o do Walmart seja mais barato e o da Tiffany's o mais caro e o do ourives o intermediário. Certo? Por quê? Porque já existe uma determinada categorização. E concorda que estaria errado se eles achassem que o brinco do Walmart é caro? Qual é o posicionamento de Walmart? Qual é o mantra de Walmart? Everyday low price. Ele não quer que ninguém da população fique, em milissegundos, quando chega perto da loja, fique com medo de entrar, achando que não vai dar conta de pagar alguma coisa que tem lá dentro. Tá certo? Então esse cara vai ganhar com o quê, Luiz? Não é a venda em si, é a venda com uma margem específica. E, portanto, o Walmart vai se preocupar com volume. A Tiffany's vai se preocupar com margem de contribuição. Sim, exatamente. E falar em margem de contribuição em venda, você está me sugestionando o seguinte. Chega no final do ano, em algum momento, que a empresa tem aquela pressão, né? Eu vou aumentar, eu quero aumentar as vendas, e tal. Como é que você simplesmente fala, vou aumentar as vendas, e é uma provocação que eu te faço, tendo uma estratégia de marca que não ajuda ou que ajuda? Tá, vamos lá. Isso também é importante. Muitas vezes fica um axioma na cabeça das pessoas de que você tem que ter uma marca só e colocar os produtos todos embaixo dessa marca. Não é verdade. Você já pensou se as marcas... Vamos pegar Armani, né? Giorgio Armani. O segmento de luxo, uma das coisas que ele vende, como você colocou agora há pouco a respeito da BMW, o que ele vende? Ele vende status. Ele vende uma marca que é para poucos, querendo ou não. Não vamos, né, nos enganar. E de repente você pega e populariza totalmente essa marca, o que você acha que vai acontecer? O público anterior que estava comprando estava pagando a mais. Sabendo que existem produtos semelhantes, existe um caso clássico nos Estados Unidos de quando a Lexus entra no mercado americano. Sim. E que a Mercedes vai lá e sobe o preço para falar para todo mundo, amigão, você quer uma Mercedes, você paga por isso, certo? Então é óbvio que você sabe disso. Então essas grandes marcas, se elas querem ir para baixo, concorda que elas têm que construir uma nova marca ou comprar uma marca existente num segmento abaixo que aumenta o faturamento? Essa é a questão em conselho de administração que deve ser discutida, né? Nós tivemos aqui também, você teve o nosso presidente, né, do conselho aqui, que é o Miguel. Miguel fez um trabalho maravilhoso em Três Corações, fazendo uma aquisição de várias marcas. Por quê? Porque não cabe tudo embaixo da marca Três Corações. Ela tem uma posição no coração das pessoas e na mente das pessoas. A sua marca aqui, concorda que dependendo dos produtos e serviços que você quer oferecer, ligados à sua expertise, não vão caber embaixo do melhor conselho? Então, você vai precisar de um novo projeto de marca. Essa é a questão. Então, muitas vezes isso não é visto. E aí, aí qual é o problema, né, Luiz? Que é aquilo que a gente falou. Mas, Otávio, como é que eu construo uma marca do nada em um ano? Não pode ser assim. Não é que, se você não está chegando no resultado no final do ano, não dá tempo de você construir algo novo para gerar esse resultado. Dependendo do setor, dependendo do segmento, até dá, a gente sabe disso. Então é óbvio que você vai ter aquele dilema de saber que você vai precisar ferir um pouco a percepção da marca, porque também não adianta... Não tem almoço grátis, né, Luiz? A empresa precisa ter o resultado positivo e a gente sabe que muitas vezes a gente vai prejudicar um pouco o que a marca é.
Mas você precisa saber como retornar isso no futuro próximo, né? Existem casos clássicos em que a gente olha o que a marca está fazendo e diz: isso está estragando a marca, tanto para cima quanto para baixo, porque ela está buscando um público que é diferente, né? E que ela deveria estar trazendo uma outra marca para falar com esse público. E nisso, esse público é diferente. Vou pegar o gancho que eu estava falando. Pesquisa, então, de mercado é indispensável para a Vamos lá. marca? Por que teria se seria indispensável ou não? Olha, científica, sim, tá? Coleta de dado com o consumidor. Vamos lá, vamos dar um exemplo simples. Se a gente vai fazer uma foto para mandar para alguém aqui, ou antes ou depois do nosso papo, a gente não vai se preocupar muito. Se é uma pessoa muito próxima, etc., a gente vai mandar no WhatsApp. A gente não vai se preocupar muito em fazer uma cena, né? Um cenário. Mas se a gente vai fazer essa foto para postar no LinkedIn ou em alguma mídia, né? Para a gente fazer mídia e divulgar o melhor conselho, a gente tem que cuidar tanto dessa marca quanto a nossa marca pessoal, que é o nosso nome, concorda? Então a gente vai usar de um certo jeito. A gente tem um objetivo com as redes sociais, não é isso? Sim. Então, as pessoas que são usuárias de redes sociais, cada uma tem o seu objetivo com aquilo. Então, o que você posta na rede não é mentira. É uma faceta específica que você quer que os outros vejam. A gente sabe que as redes sociais são abertas. Então, quando você coleta dado, muita gente acha que depois do machine learning, você não precisa mais coletar dado com as pessoas para mensurar brand equity, que é o patrimônio de marca. Completamente enganado esse raciocínio. Né? Que é exatamente isso que a gente acabou de falar. A hora que a gente manda uma foto para nossa família, ou que a gente vai colocar uma foto no LinkedIn, a gente tanto prepara a foto de maneira diferente, quanto a gente escreve coisas a respeito da foto, ou grava um áudio completamente diferente. Não é isso? Sim. Então, quando a pessoa responde um questionário sozinha, ela está com muito mais emotional attachment, que é um apego emocional maior, porque ela está falando do fundo do coração dela, do processo cognitivo que acontece na cabeça dela, quando ela está pensando em comprar algo dessa marca ou das marcas concorrentes, se ele consideraria ou não consideraria comprar. Quando você pede para ele responder sobre essa mesma coisa de maneira aberta, ela sabendo que todo mundo vai ver, deixou de ser emotional attachment e passa a ser social signaling. Eu estou fazendo uma sinalização numa rede social que todo mundo vai ver. Então eu vou mostrar só o que os outros querem. Eu não vou entrar muitas vezes de uma discussão totalmente desnecessária e que pode mudar a imagem das pessoas ao meu respeito. Eu tenho meu fórum íntimo de consideração das marcas. Eu não preciso necessariamente abrir para todo mundo. Nesse sentido, é muito preocupante algumas marcas que estão deixando de conversar de verdade com as pessoas. Quem bota o dinheiro dentro da empresa não é a pessoa? Exatamente. Principalmente falando em consumidor final. E mesmo do B2B, não tem um sujeito comprador lá dentro que está representando uma pessoa jurídica? Eu não preciso saber a opinião dessa pessoa jurídica e a opinião dessa pessoa. Eu perguntando, não ela dizendo de qualquer maneira numa rede social. Então, esse dado aberto não substitui, em hipótese alguma, certas mensurações que você ainda precisa fazer. Ok, está sendo cada vez mais custoso conseguir isso. Então, é óbvio que a gente precisa equacionar dados abertos, até porque tem muita gente que acha que é barato. A área mais cara de você manter numa companhia hoje é a área de TI. Salário inflacionado, os projetos demoram, não é tão rápido assim levantar um modelo de machine learning para gerar dados de brand equity. Né? Tanto é que eu quero ver uma empresa que tenha um modelo desse hoje operando. Certo? Eu sei que tem modelo científico. Empresas que topam encarar, fazer isso, muito raro. Tá? E outra, não vai ser completo. Porque você não está perguntando para o próprio sujeito que faz a compra quais são as coisas que ele tem na cabeça dele. Quando você pergunta para esse sujeito que faz a compra, que ele está sozinho lá, aquele questionário, aquele jeito de dissertativo ou de alternativa é uma pesquisa, eu imagino qual será a sua resposta. Mas, assim, para ser bem feita, eu acredito que ela tem que ter uma inteligência, uma forma científica de ser perguntado. Senão ela dá uma resposta diferente, é isso? Exatamente isso. Não existe nada em psicometria, porque as pessoas entendem isso, né? Muita gente vai lá e faz um semestre em administração de pesquisa de mercado, né? E acha que tem condição de montar um instrumento de coleta de dado psicométrico. Nós estamos falando que o fundamento aqui, quando você raciocina, é processo cognitivo.
E a psicologia tem uma maneira de mensurar isso. Aqui, nessa caneca, vai caber XML, é uma medida objetiva. Mas quantos milivolts de satisfação em relação à água que você tomou aqui, ou qualquer outro líquido que tenha sido colocado aqui dentro, quantos milivolts determinam a satisfação? Isso não existe, nem neurocientificamente. Então a gente pergunta para as pessoas, e aí eu preciso cercar essa ideia, porque ela é um conceito na sua cabeça. Então toda a mensuração psicométrica precisa de vários itens para conseguir cercar uma ideia. A maior parte dos instrumentos de pesquisa que não são feitos por pessoas que são cientistas e que sabem que existem escalas validadas no mundo inteiro, Luiz. Eu faço projetos em que eu coleto dados na Europa, na América Latina e nos Estados Unidos ao mesmo tempo, porque já existem escalas traduzidas e validadas cientificamente no mundo inteiro. Eu não posso criar um instrumento do nada. Eu preciso entender qual é a promessa que a marca faz, eu vou na literatura científica e aí eu monto um instrumento. Então você está correto. Precisa ter critério científico para ser uma boa mensuração. Por isso que muitas metodologias de força de marca, a marca sobe e desce na metodologia e nenhum outro indicador de negócios acompanha aquilo. Exatamente porque algumas metodologias não têm essa validação científica. Você falou agora há pouco sobre o personagem na rede social. Certo. E a gente está vendo, né, tô acompanhando muito o seguinte. Você tinha rede social do CNPJ, tá? Okay. Que estava lá institucional, mostrando os funcionários e os colaboradores. E você hoje está vendo uma movimentação da rede social da persona, né? Aquela pessoa, aquele CEO, aquele diretor que está sendo o maior divulgador da marca. Então, o jeito que ele se posiciona e tal. Esse é um movimento que tende a acontecer em larga escala? Vai acontecer? Está acontecendo? Tem algum cuidado que você tem que ter para ser a... Então, vamos lá. Isso aí isso dá para a gente fazer uma discussão bem ampla, só isso daria um episódio. Um programa inteiro, né? Um episódio inteiro. Mas vamos tentar resumir. As marcas só fazem sentido na cabeça das pessoas na medida em que elas têm capacidade de diferenciação. Quando todas as marcas passam a ofertar a mesma coisa e conversam em cima do mesmo território, por exemplo, eu sou a cerveja mais gostosa, eu sou a cerveja mais gostosa, todas as cervejas são iguais, por mais maravilhosas que elas sejam. E, portanto, você vai escolher por algum outro critério que não seja aquele envolvimento que houve. Então, o que acontece? Também existe isso no mercado, né, Luiz? De, às vezes, alguma coisa entrar, entre aspas, na moda, ou ela ser muito falada por um determinado público, e você acaba caindo numa bolha, e você usa uma heurística achando que todo mundo está fazendo aquilo. Bom, primeiro que em marca, se todo mundo está fazendo, significa que eu estou perdendo a capacidade de diferenciação. E provavelmente todo mundo está botando mais dinheiro para isso que não vai dar resultado. Aliás, vai co-destruir valor da categoria, né? Veja lá o fast food, né? O fast food tinha uma relação muito grande com o junk food, né? Que é uma comida um pouco mais saturada, gordura saturada e tal. Aí vieram os restaurantes, né? Como o Subway, por exemplo, e colocaram o produto mais, né? Mais natural. Aí eu começo a colocar cheddar, bacon e picanha aqui, e aqui eu começo a oferecer maçãzinha, saladinha e etc e tal. Tá todo mundo indo para o mesmo lugar. Aí para o cliente, tanto fez. Ele vai para a opção mais barata. E aí desagrega valor para todo mundo. É a mesma coisa. Se todo CEO virar, é um termo que a gente usa, tem uma revista que se chama Psychology and Marketing, né, que é marketing e psicologia. E tem um artigo fantástico sobre os celebrity CEOs, né, os CEOs celebridades. Então, sim, para algumas personas de marca, né, para alguns arquétipos de marca, ou até para algum arquétipo individual, isso faz sentido. Como é que você vai ser um apresentador se você não quer amplificar a sua voz? Mas todo CEO, para ter competência para sentar na cadeira, precisa disso? Todo C-level precisa se abrir completamente? Acho que não. Mas com uma boa equipe de PR, tá? Um cara bom de public relations, ele sabe cuidar do que a gente chama de corporate reputation, que é a reputação da companhia que por trás tem a marca. Aí ele vai desenhar para você qual que tem que ser a sua persona de acordo com o seu perfil. Então, com uma boa assessoria, Luiz, todo cara de C-level consegue abrir um pouco e saber como ele conversa, como é que ele leva com toda a autenticidade dele,
né? Sem ficar uma coisa, esse cara não é assim no dia a dia, que o funcionário dele, né, os colaboradores, os parceiros Ele vão acaba olhar. sendo refém, então, né? Também. Exato. Se você olhar minha página do LinkedIn, você vai ver que eu normalmente comento sobre assuntos científicos, né? E não necessariamente só sobre marca, mas é porque é a minha natureza, é falar. Eu brinco que eu não gosto de fazer o desaforo com dinheiro de ninguém. E eu não gosto de dar minha opinião se não for fundamentado em algo científico. E quando não é, eu escrevo, certo? E é esse cara que eu sou em rede social, porque eu uso a rede social, o LinkedIn especificamente, já o Instagram eu não uso da mesma forma, para projetar a minha persona profissional. E eu separo a minha persona profissional da minha pessoal. Então eu não faço aqueles posts como influencers que ficam lá gravando qualquer coisa que é feita. Mas se o CEO tem essa característica, o conselho de administração é que tem que saber se isso combina com a promessa de marca que está na mão do conselho cuidar. Então, quem tem que regular essas coisas, na minha opinião, não é só o próprio indivíduo. O conselho tem que saber em que medida dá para ir ou não e tentar mediar essa relação com essa pessoa. Sim, eu concordo com você que o conteúdo é muito importante. Você falou agora há pouco sobre moda, né? Tendência, trends, né? Esse negócio todo. Uhum. Existe uma das modas, eu não vou nem entrar nessa discussão, né? Se é moda, se não é moda. ESG é para ficar, ESG não é para mudar, tal. Eu quero falar talvez um pouco maior. Sustentabilidade é uma coisa que impacta a marca? Então, aí a gente voltou lá atrás, né? A ESG é uma roupagem nova, que eu tenho aí minhas críticas da maneira pela qual ela foi colocada no mercado, né? Eu tenho um doutorando que é ACMO, do segmento de tecnologia, mais de 30 anos de carreira, e que escreveu um paper científico, foi publicado esse ano, sobre múltiplos stakeholders e construção de valor de marca. E ele sempre diz assim, olha, ESG, cara, a gente tem que fazer porque tem que fazer. Não é porque dá lucro ou não dá lucro, certo? É um princípio de... É uma questão ética, né? Aí o como fazer dentro de um resultado esperado, né, dentro da companhia, é outra, tá? Então, faz sentido. Eu não acho que necessariamente todas as marcas precisem comunicar tudo o que fazem a respeito disso. A gente tem grandes cases de marcas brasileiras que foram lá e tiveram coragem de mudar o próprio modelo de negócios e sustentar um modelo de negócio em cima disso, né, de sustentabilidade, e comunicar isso. Assim como nós temos grandes companhias brasileiras e mundiais que fazem isso, mas não necessariamente é o mais importante da narrativa. Não é o que dá a força da marca, tá? Agora, não é o que dá a força da marca amplamente divulgada, porque as pessoas normalmente são impactadas pela comunicação que a empresa faz para o mercado consumidor final. Agora, eu tenho certeza que para alguns stakeholders isso vai ser muito importante. Então, você precisa saber como que você constrói esse conteúdo para comunicar estrategicamente para cada um dos stakeholders. Você não precisa mudar a centralidade da sua promessa para trabalhar com sustentabilidade. Você precisa saber para quem você comunica isso e que ele vai entender que isso é autêntico. Porque já pensou, Luiz, você nunca falou sobre o assunto, de repente você entra falando. É como quando tem a época de manifestações a respeito de minorias. E aí uma marca vai lá e faz uma propaganda qualquer. Ela vai receber o que a gente chama de backlash. Ela vai receber uma enxurrada de críticas, porque ela nunca advogou a respeito daquelas pessoas e ela está querendo se aproveitar para fazer propaganda naquela época a respeito daquilo, certo? Surfar a onda. É a mesma coisa com sustentabilidade. Não adianta você tentar surfar a onda de ESG achando que isso vai dar mais resultado para o seu negócio, se você está pensando só em comunicar para o mercado que agora você é bonzinho. Não é um discurso ruim, Sim, já de cara. Sim, de cara. Ainda mais hoje em dia que com 3 pessoas dentro da sua rede, você está dentro da empresa, né? Tem uma teoria que se chama teoria dos 6 steps. Ou seja, que você está próximo... 6 graus de qualquer pessoa do mundo. De qualquer pessoa do mundo. Então, vamos combinar que é muito fácil o cara saber o que está acontecendo dentro da companhia hoje. Exatamente. Né? Diminuiu aquele princípio da assimetria da informação. Então, não adianta fazer algo que não seja ligado ao walk the talk. Então, veja quais são os elementos de sustentabilidade que são utilizados e quais são os públicos estratégicos para os quais é relevante comunicar isso
E o que eu quero com isso no final, né? Qual é a minha variável dependente? Eu quero fortalecer meu relacionamento a longo prazo. Por exemplo, então é o lifetime value, né? Então aí você vê qual é a métrica de desempenho que você vai utilizar. Otávio, agora chega uma hora que eu cobro, né? Já tô sabendo que você vai cobrar. Eu vou cobrar o seu melhor conselho que você vai deixar pra gente aqui de presente. Olha, eu vou ter que voltar ao que eu falei no início, né? Se tem uma coisa que é importante, é a gente se preocupar com esse invólucro, né? Com essa capinha que a gente coloca em cima dos nossos produtos e serviços para que ninguém consiga decupar, né? E, portanto, entenda que tudo que você está ofertando para alguém, começando pelo seu nome pessoal, até a tua empresa como pequeno empreendedor ou uma grande companhia, sentado na cadeira de CEO ou sentado na cadeira do conselho de administração, você está em cima de uma promessa. Nesse caso pode ser duas, né? Tanto a promessa do teu nome, quanto a promessa do nome de marca da companhia, o nome que a companhia usa para falar com as pessoas. Cuide disso. Muito obrigado. Otávio, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu, Luiz. Foi uma Sempre imensa bom satisfação conversar contigo. Muito obrigado. Agradeço você também que nos assistiu até agora. Peço se inscrever no nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial, o nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, e o nosso site, omelhorconselho.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.